Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 102, e o versículo 19, o 20 e o 21, amém? Salmos, capítulo 102, o versículo 19, o 20 e o 21. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. O que a irmã está entendendo dessa palavra, meus irmãos, é que Deus, meus irmãos, Ele hoje, meus irmãos, está indo de encontro, meus irmãos, àqueles, meus irmãos, que se encontram acorrentados, que se encontram aprisionados, meus irmãos. Porque o inimigo, ele é assim, meus irmãos. Ele acorrenta as pessoas, meus irmãos. Ele coloca cadeado, meus irmãos, para prender as pessoas, meus irmãos. Para que as pessoas venham ser escravos dele, meus irmãos. Para que eu e você não venham enxergar que Deus é maravilhoso, meus irmãos. Porque o inimigo, ele é sujo, meus irmãos. Ele sabe que ele não tem mais salvação. Ele não quer que você venha ser salvo, meus irmãos. É por isso que ele acorrenta a mim e a você. É por isso que ele, coloca cadeado, meus irmãos, para que eu e você, meus irmãos, não venha ser liberto, meus irmãos. Para aprisionar a mim e a você, meus irmãos. Para que eu e você não venha ter força, meus irmãos, de sair das garras dele, meus irmãos. Mas nessa tarde, eu aqui para dizer, meus irmãos, que hoje Deus está indo de encontro, meus irmãos, a cada um de nós, meus irmãos, que nos encontramos aprisionados, meus irmãos, que nos encontramos, meus irmãos, acorrentados, meus irmãos, que nos encontramos presos, meus irmãos, porque Deus é fiel na minha e na tua vida, meus irmãos. Quando Deus tem promessa na minha e na tua vida, meus irmãos, Deus, ele vai de encontro a mim e a você para nos libertar, meus irmãos, para nos soltar das garras do inimigo, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E Deus está indo de encontro, meus irmãos, a cada um de nós que nos encontramos assim, meus irmãos, presos, aprisionados, acorrentados, meus irmãos, sem forças para se soltar, meus irmãos. Porque Deus hoje está indo de encontro, meus irmãos, a cada um de nós, meus irmãos, que nos encontramos presos, meus irmãos. Porque Deus vai libertar, meus irmãos, a mim e a você, para que você possa cantar, meus irmãos. Para que você possa adorar esse Deus maravilhoso, meus irmãos. Porque Deus é fiel na minha e na tua vida, meus irmãos. Deus vai libertar cada um de nós, meus irmãos, que nos encontramos assim, aprisionados, meus irmãos. Porque Deus vai libertar, meus irmãos. Porque Deus quer ir você na casa dele, meus irmãos. Adorando a ele, louvando a ele, meus irmãos. Dizendo quanto ele é maravilhoso. Dizendo que ele liberta. Dizendo que ele salva. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus hoje está indo de encontro, meus irmãos. A mim e a você. Para nos libertar, meus irmãos. Para nos tirar da garra do inimigo, meus irmãos. Porque o inimigo não pode mais do que Deus não, meus irmãos. E Deus hoje está indo de encontro, meus irmãos. A cada um de nós, meus irmãos, que nos encontramos aprisionados, presos, acorrentados, meus irmãos. Que hoje Deus está indo de encontro, meus irmãos. Deus está quebrando todas as correntes, meus irmãos. Deus está abrindo todos os cadeados, meus irmãos. Para que você venha ser solto. Para que você venha ser liberto, meus irmãos. Para que você venha adorar esse Deus maravilhoso. Porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. E tenham uma boa tarde e um ótimo sábado para todos.